Olá, vamos a mais uma aula de dúvidas aqui no nosso curso de Programação C e hoje uma dúvida muito interessante. Você sabe como fazer a geração de números aleatórios fracionários? Isso mesmo, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Olha só, aqui na aula 110, onde eu mostro como gerar números aleatórios com a função rand e srand, teve uma dúvida muito interessante aqui do Alan, que é um membro novo do canal. Ele disse o seguinte: como eu faria para preencher uma mesma matriz com números aleatórios, porém fracionários? E aí ele dá um exemplo. Digamos que eu precise, por exemplo, preencher uma matriz com alturas. E aí nós teremos números com vírgulas ou números com casas decimais. Como que a gente faz isso? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Me acompanhe aqui então. Eu tenho aqui um projetinho simples no CodeBlocks. Perceba que eu tenho apenas um Hello World. Eu vou retirar esse comentário daqui, esse printf. Vamos iniciar aqui criando uma variável. Nós já vimos como fazer a geração de números aleatórios com a função rand e srand, certo? Então, a princípio, é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada int valor, não vou atribuir nenhum valor para ela, e se eu quero fazer a geração de números aleatórios, eu preciso dar aqui um include no nosso arquivo de cabeçalho time.h. Pronto. Feito isso, agora o que a gente precisa fazer para gerar números aleatórios? Números inteiros. Por enquanto, não vamos pensar em números fracionários. Lembra que, se a gente quer, toda vez que a gente rodar o programa, gerar uma sequência de números diferentes, a gente precisa passar uma semente, que sempre vai ser diferente, para a função srand. Nós já vimos que uma boa forma de inicializar a função srand, sempre com valor diferente, é passar a hora do computador como semente para essa função. Então vamos fazer isso aqui. srand, eu vou passar aqui como parâmetro time null. Pronto. Agora, olha só. Se a gente quer gerar um número, a gente pode fazer algo desse tipo. Valor vai receber rand. E aí imagine que eu queira, por exemplo, gerar números até no máximo 99. Nós já vimos então que a gente pode fazer a operação de resto da divisão por 100. Então, ao executar a linha 11, a variável valor vai receber um número no máximo até 99, porque eu estou pegando o valor gerado de forma aleatória e obtendo o resto da divisão por 100. E agora vamos imprimir aqui na tela, printf, aspas duplas, %d, vou saltar uma linha e eu quero imprimir o conteúdo da nossa variável valor. Pronto. Se eu fizer isso aqui, eu vou compilar e executar o meu programa. Nós teremos aqui um número inteiro, um número aleatório, perceba, 89. Agora, a dúvida do Alan, ou do Alan, é como gerar números fracionários. E aí, a resposta simples é, não tem como gerar números fracionários. Pô, Wagner, mas como assim não tem como gerar números fracionários? E se eu quiser? Aí, olha só que interessante. Algumas coisas não existem na programação de propósito. Sabe por quê? Porque você tem como implementar isso de uma maneira muito fácil. A função srand, ou a função rand, recebendo na função srand uma semente sempre diferente, sempre vai gerar valores diferentes. Porém, sempre serão valores inteiros. E aí nós temos, de uma forma muito fácil, nós temos como transformar ou converter ou manipular esses valores para obtermos números fracionários. E aí a gente precisa recorrer ao nosso conhecimento de matemática. E aí, vamos, nossa, quanto e aí, meu Deus. Vamos pensar o seguinte, olha só. Se eu tenho, por exemplo, este número aqui na matemática. Este número é a mesma coisa que isto aqui, concorda? Então, o número 19 é a mesma coisa que 19,0. Então, quando a gente tem um número inteiro, a gente pode imaginar que, após o último dígito à direita, existe uma vírgula e um zero. E aí nós aprendemos na matemática que nós conseguimos caminhar com essa vírgula para a esquerda ou para a direita. Se eu quiser, por exemplo, caminhar com essa vírgula uma casa para a esquerda e obter o número 1,9, o que eu faço? Basta pegar este número aqui e multiplicar por 0,1. Quando eu multiplico por 0,1, eu estou deslocando a vírgula uma casa para a direita. Vamos ver se é isso mesmo?
Vamos abrir aqui a calculadora e vamos conferir se eu não fugir da escola, se realmente isso vai funcionar. Olha só. Então aqui eu vou digitar o 19 vezes 0,1. Vou pressionar Enter. Olha só, nós temos 1,9. E se eu fizesse 19 vezes 0,01? Olha só, 19 vezes 0,01. Perceba que eu aumentei, coloquei mais um zero, ou seja, eu estou multiplicando por um número menor ainda. Eu estava multiplicando por 0,1, agora eu estou multiplicando por 0,01. Ao pressionar Enter, olha só, nós temos o número 0,19. Isso aqui é equivalente a fazer uma outra operação. Olha só, 19 dividido por 100. Nós temos 0,19. Ou 19 dividido por 10. Perceba que nós temos 1,9. Então você tem pelo menos duas possibilidades. Você pode trabalhar com operações matemáticas dividindo ou multiplicando. Nesse caso aqui, então, vamos fazer uma divisão. Eu vou retirar esse texto que eu havia colocado aqui. Então, olha só, eu estou pegando aqui o resto. Vamos pegar o resto da divisão por 999. Então, a gente pode ter valores aqui de 0 até 998, ok? Em seguida, eu tenho aqui um printf e aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Valor vai receber valor dividido, e aí eu vou fazer a divisão por 1000. Por que 1000? Porque eu quero transformar esse número aqui em um número do tipo 0, alguma coisa. E como eu garanto que ele vai ficar 0, alguma coisa? Porque o maior número que eu vou ter aqui é o 998. Eu posso colocar inclusive 1000. Que aí o maior número que eu vou ter aqui é 999. 999 dividido por 1000, perceba, se o maior número é 999, eu vou dividir aqui por 1000. Então o resultado sempre vai ser menor do que 1. E na sequência, eu vou imprimir novamente o valor da nossa variável, Ctrl C, Ctrl V, da nossa variável valor. Porém, olha só, a nossa variável valor ela é do tipo inteiro. Então, vamos criar aqui uma outra variável chamada valor 2. Pronto. E aí eu vou atribuir aqui então a nossa variável valor 2. E agora eu vou imprimir aqui então com %f e eu vou imprimir aqui o resultado da nossa variável valor 2. Eu acho que nós teremos uma surpresa, mas vamos testar. Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. Olha só, o número gerado foi 24 e deu 0. Por que 0? Vamos testar de novo. Eu vou rodar o programa novamente e 64, novamente 0. Por que 0? Se você está acompanhando o curso desde o início, muito bem, você deve se lembrar o porquê que isso aconteceu. Se você não está acompanhando o curso desde o início, olha, você está perdendo muito conteúdo interessante, ok? E eu vou te dar uma prova disso agora. Olha só, o que eu tenho aqui é uma variável do tipo inteiro, certo? O que eu tenho aqui é um número inteiro, certo? Na linguagem de programação C, quando você divide um número inteiro por outro número inteiro, o resultado vai ser inteiro. O próprio computador vai truncar e vai te devolver só a parte inteira. Para que nós tenhamos aqui o resultado fracionário do tipo float, um desses valores precisa ser do tipo real. E aí como que eu faço isso? Basta colocar aqui um ponto zero. Ponto zero. Pronto. Ao fazer isso aqui, agora, olha só, eu tenho um número inteiro dividido por um número real. Então, automaticamente, o computador vai fazer um cache. O que é esse cache? Uma conversão. Ele vai converter um número inteiro também para real. E aí ele vai fazer a divisão de real por real e vai devolver um resultado real. Então, olha só, eu fiz uma pequena alteração no programa, então eu vou compilar ele novamente. E aí, olha só, eu tenho aqui um número 335, que dividido por 1000 deu o valor 0,335. Ah, mas eu não quero sempre números menores do que 1, ou entre 0 e 1. Calma, calma que nós não terminamos. Olha só, nós geramos um valor, fizemos aqui a divisão desse valor gerado por 1000 e obtemos aqui um número entre 0 e 1. Um número real, um número fracionário, certo? Agora, a gente pode gerar outro valor e somar com esse valor aqui. O resultado vai ser
um número real. Olha só, eu vou pegar então, eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de n. E aqui na sequência eu posso fazer a geração de outro valor. Olha só, n vai receber rand. E aí você escolhe, por exemplo, eu quero números no máximo até 99. Então vamos colocar aqui %, 100. E aqui agora eu vou imprimir um número do tipo float, que vai ser n mais o nosso valor da variável, o valor 2. Então eu estou somando um número inteiro com um número real. Vamos ver o resultado? Eu vou compilar e executar novamente o programa. Olha só, curiosamente ele gerou o número 1. Então, 638 dividido por 1000 deu 0,638, e aí eu somei com o valor que foi gerado aqui para a variável n, que curiosamente foi 1. Vamos rodar de novo, só para ver um outro valor. Vou rodar de novo o programa. Ótimo, olha só, ele gerou 700. 700, lembra quando eu já falei em algumas aulas sobre erro de arredondamento? Ele acabou de ocorrer aqui, olha só. 700 dividido por 1000 é 0,700, mas olha, tem um 1 aqui no final. O que é esse 1 aqui no final? É erro de arredondamento. Então ele acabou de acontecer aqui. E aí eu peguei o 0,700 e somei com o 45, que foi gerado aqui na nossa variável n. Eu preciso agora preencher um vetor, preencher uma matriz. Basta você fazer uma repetição. Criei aqui uma variável i. O que eu quero repetir inúmeras vezes? Eu vou comentar esse print. Na verdade, eu vou tirar esse print. Eu não quero mais imprimir esse valor aqui. Pronto. O que eu quero fazer? Eu vou gerar um número para a variável valor. Vou gerar outro número para a variável n. Eu vou, então, dividir o que está na variável valor por 1000 e salvar na variável valor 2, e depois então eu quero imprimir esse resultado. E aí eu quero que isso aqui seja feito, sei lá, 10 vezes. Então eu vou colocar aqui uma repetição, i igual a 0, i menor que 10, com um incremento de 1 em 1, vou abrir aqui um par de chaves, e eu vou fechar esse par de chaves aqui. E eu vou identar corretamente, selecionando e pressionando Tab uma vez. Pronto. Então esse trecho aqui vai se repetir 10 vezes. E aí eu não vou saltar a linha aqui. Eu quero colocar... Não, eu vou saltar a linha porque são números reais, com várias casas decimais. Pronto. Ao fazer isso aqui, eu vou compilar e executar o programa novamente. E aí, olha só, inclusive nós tivemos aqui mais erros de arredondamento. Tá vendo como isso é comum? Então eu gero um número, divido por 1000 e depois eu somo com outro número que foi gerado aqui. E se eu quiser gerar números até, por exemplo, 9.999. Então a gente vai colocar aqui 10.000. Então eu vou pegar o resto da divisão por 10.000, que vai ser no máximo 9.999. E agora eu não vou dividir por 1000, porque senão eu posso ter aqui um número inteiro. O que vai acontecer se eu continuar dividindo por 1000? Vamos ver. Eu não vou colocar essa soma aqui. Eu estou dividindo por 1000. Lembrando que o nosso número pode ser 9.999. Olha só o que vai acontecer. Já funciona. Talvez supre a sua necessidade. Mas uma forma mais garantida, vou dar aqui um Ctrl Z para desfazer. Vou colocar aqui o 10.000 também. Então, valor 2 sempre terá um número entre 0 e 1. E na sequência, eu estou pegando então um número na variável n, que é um número inteiro, e estou somando com essa parte fracionária. E aí a gente sempre vai ter, então, um número decimal. Ok? Aqui agora, basta você pegar o resultado dessa soma. Se fosse aí para preencher um vetor ou uma matriz, basta pegar o resultado dessa soma e salvar no seu vetor ou na sua matriz aqui dentro da repetição. Ok, Alan? Não só o Alan, mas todos que estão acompanhando. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E se você está aprendendo com todo esse conteúdo aqui no canal, considere a possibilidade de se tornar membro do canal, É um valor bem em conta e que vai dar a maior força aqui pra gente. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.